Olá, meu nome é Alexandre Frazão, sou coordenador de estudos de demanda do metrô, dentro da GPA e do Departamento de Planejamento e Anteprojeto de Engenharia. É um prazer muito grande para mim participar da 27ª Semana de Tecnologia Metroviária e apresentar aqui um artigo relacionado ao novo modelo de geração de viagens. Esse artigo foi desenvolvido por mim com auxílio de toda a minha equipe. Essa equipe é formada pelo José de França e o Mário José, que são matemáticos, Ana Carolina e o Alexandre Macoto, que são engenheiros, e o José Alberto, que é físico. Então, para que servem modelos? Os modelos, eles são úteis em muitas áreas do conhecimento para representar algo muito complexo, de uma forma mais simplificada, de tal forma que eu consiga tomar decisões a respeito disso. Por exemplo, no setor aeroviário, quando uma empresa aeroviária vai desenvolver um novo avião, eles, no primeiro momento, fazem um modelo em escala e colocam esse modelo num túnel de vento e conseguem tomar decisões a respeito de como que deve ser a asa do avião, como que deve ser o trem de pouso, etc., a partir desse modelo. Então, eu tenho que garantir que esse modelo seja suficientemente confiável para que eu possa construir o avião e esse avião não cair. Né? No nosso caso aqui, é a mesma coisa. Modelos são simplificações da realidade com foco em elementos considerados importantes de acordo com um determinado ponto de vista. Então, eu quero representar, no nosso caso, a região metropolitana de São Paulo, todas as viagens e toda a complexidade da dinâmica urbana. Tudo isso influencia nas minhas viagens. Eu preciso compreender quais são as relações entre as viagens e os dados socioeconômicos, as viagens e o uso do solo, as viagens e a dinâmica econômica dessa cidade e da região metropolitana. Então, é para isso que servem os modelos. Uma vez que eu construo e descubro quais são essas relações, no presente, eu posso atribuir para o futuro essas mesmas relações, ou uma variação dessas relações, com base em previsões socioeconômicas, e eu consigo, então, portanto, estabelecer quais serão as viagens que vão ocorrer na região metropolitana no futuro, dado a oferta do futuro, dado os dados socioeconômicos do futuro, dado os dados de uso do solo do futuro. Então, vamos lá. No metrô, os modelos eles têm grande importância e impactam em diversas áreas do metrô. Tá? Então, a princípio, ele possibilita minimizar incertezas nas tomadas de decisão, auxilia na concepção da rede futura e dos planos de investimento, também servem como uma base para priorização e faseamento de plantação de linhas, fornece insumos para análise de viabilidade técnica, econômica, financeira, também para estudos de impacto ambiental e também para cálculo de benefícios sociais. Além disso, serve como uma base para obtenção de recursos para financiamento. E também seus dados possibilitam fazer o dimensionamento de frotas, estações, terminais e sistemas. Ou seja, é bem abrangente o uso dos dados oriundos dos modelos de transportes. A metodologia utilizada pelo metrô para elaborar modelos é a metodologia intitulada Modelo 4 Etapas. O modelo 4 etapas é dividido em 4 submodelos, modelo de geração, distribuição, divisão modal e alocação, e eles procuram, cada um deles, responder a uma determinada pergunta. O primeiro deles, o modelo de geração, responde à pergunta quantas viagens são produzidas e atraídas em cada zona OD. O segundo modelo procura responder à pergunta como essas viagens são distribuídas entre as zonas OD. O terceiro modelo, divisão modal, procura responder à pergunta quais são os modos escolhidos nessas viagens. E, finalmente, o último modelo, de alocação, responde à pergunta quais são as preferências de caminhos das viagens. Ou seja, esses modelos são sequenciais e o resultado de um modelo é insumo para o próximo. Nós vamos aqui falar apenas do modelo de geração de viagens. Então, interessa para a gente saber aqui
Quantas viagens são produzidas e atraídas em cada zona OD, cada uma das 517 zonas OD da pesquisa Origem e Destino. Portanto, os modelos de geração de viagens são elaborados a partir de regressões lineares múltiplas, nas quais as variáveis dependentes são as viagens, as variáveis independentes são as variáveis socioeconômicas. Essas regressões, é possível obter os coeficientes dessas equações e as constantes. Os coeficientes representam o peso de cada variável socioeconômica na determinação das viagens, e as constantes representam aquilo que não foi possível modelar. Então, geralmente estão associadas a aspectos locais, tais como violência urbana, condições das calçadas, acessibilidade, topografia, etc. Desde 1967 até hoje, todas as pesquisas Origem e Destino têm revelado que os padrões de demanda são cada vez mais heterogêneos. Isso ocorre porque a evolução das variáveis socioeconômicas se manifesta de forma diferenciada no espaço. Então, existem particularidades de cada localidade que influenciam essas variáveis socioeconômicas, que influenciam nas viagens. Então, foi importante desenvolver, na elaboração dos modelos de geração de viagens, uma metodologia capaz de contemplar o espaço como um fator determinante também das viagens. O espaço como algo que influencia nas viagens. Dessa forma, foi elaborada uma metodologia para agrupar zonas com características homogêneas segundo alguns critérios de similaridade dessas zonas. Esses critérios são espacialização dos empregos, continuidade geográfica, renda per capita, produções e atrações de viagens e adequação aos modelos de geração de viagens. Portanto, se as zonas oferecem similaridade nesses quesitos, ou na maioria desses quesitos, então elas foram agrupadas e formando os clusters, o que a gente chamou de clusters espaciais, né? Grupos de zonas homogêneas segundo esses critérios. Os clusters resultantes dessa metodologia são apresentados aqui nessas 13 áreas, que podem ser observadas nesse mapa colorido. Cada conjunto colorido desse é um cluster espacial. E para cada um deles foi desenvolvido um modelo específico. Portanto, esses modelos foram elaborados por meio de regressões lineares múltiplas, e para fazer isso é necessário tomar alguns cuidados estatísticos e seguir um rigor estatístico na realização de testes de verificação da qualidade desses modelos. Só assim é possível garantir que esses modelos são confiáveis para serem utilizados e fazerem previsões para o futuro. O primeiro teste deles é o teste F, que verifica a significância global do modelo. O segundo teste é o R quadrado ajustado, que verifica o quanto o comportamento da variável X explica a variável Y, né? O quanto o comportamento das variáveis socioeconômicas explicam as viagens. E o terceiro teste é o teste T, que é o teste de significância estatística de cada uma das variáveis no modelo. Bom, a gente tinha um conjunto grande de variáveis candidatas a entrar nos modelos e foram feitas combinações, centenas e centenas de combinações, e testadas todas as combinações possíveis para verificar qual que era o modelo que sobrava como o melhor deles. Foram descartados todos aqueles que não passavam nesses testes que eu mencionei. Bom, além disso, os modelos eles deveriam passar por 4 pressupostos de regressões lineares. Então, mesmo que ele passasse naqueles testes que eu acabei de falar, ele teria que passar nesses aqui. O que significa isso aqui? Normalidade é o teste que verifica se os resíduos, que é a diferença entre os dados modelados e observados, apresentam uma distribuição normal, ou seja, se os resíduos são aleatórios. Eles têm que ser aleatórios, nada pode influenciar externamente nesses resíduos. Colinearidade, ele verifica se as variáveis independentes, ou seja, as variáveis socioeconômicas, elas têm relação entre si, elas não podem ter uma relação muito forte para não explicar a mesma coisa. Homocedasticidade, verifica se os resíduos
se comportam de uma forma homogênea em toda a minha extensão de dados. Então, eu tenho que, a diferença entre dados observados e modelados deve permanecer constante em toda a minha extensão de dados. Linearidade é o mais óbvio, que testa se as minhas variáveis têm relação linear com a variável viagens. Então, além daqueles testes que eu tinha falado agora, foram realizados esses 7 testes aqui também. Então, para cada cluster, foram feitos todos esses testes que eu acabei de falar, resultando em 97 modelos. Se nós fizéssemos pelo método clássico, nós teríamos um conjunto muito menor de equações aqui para representar toda a região metropolitana. Bom, os resultados obtidos por essa metodologia podem ser observados aqui. Então, aqui eu tenho, na primeira coluna, eu dividi em 2 tabelas aqui de análise. A primeira tabela é uma tabela sobre produções de viagens, e a segunda tabela de atrações. As colunas aqui são o seguinte, cada linha dessa aqui é uma segmentação da minha demanda. Então, a primeira é trabalho, a segunda estudo, outros e base não domiciliar. Então, são os motivos das viagens aqui. Então, eu tenho 4.300.000 viagens por motivo trabalho, 2 milhões de viagens por motivo emprego, e assim por diante. Observados, né? E aqui são os dados modelados, os resultados dos meus modelos. Então, essa coluna possibilita verificar que nas produções trabalho e emprego, eu tenho resultados, as diferenças mínimas com relação aos dados observados. Então, verifica aqui que o modelado foi 4.291.000, e aqui observado 4.387.000. A diferença mínima de 2%, aqui 4% de diferença. São diferenças muito pequenas para a modelagem, tá? Essas viagens, somando esses 4 milhões com esses 2 milhões aqui, correspondem a 87%, 88% das viagens totais. É nesse nicho que é importante acertar. É nesse nicho que é importante que o modelo acerte. São as viagens com motivos compulsórios, que ocorrem diariamente, e as pessoas precisam realizar essas viagens. Os outros tipos de viagens são por motivos eletivos, né, saúde, lazer, etc., ou viagens que não têm base domiciliar. Então, nesse caso, eu posso ter desvios maiores, aceitáveis nesse caso aqui também, e muito menores do que se fosse considerada apenas uma equação, por exemplo, ao invés de 97 equações. Tá? Então, no geral, os modelos apresentaram uma diferença de 4% com relação aos dados observados para a produção e 5% com relação aqui à atração. Tá? Muito bem. Olhando agora de outra forma, agora eu vou olhar aqui de uma forma espacial. Então, em cada cluster, eu tenho os dados observados e modelados. Nesse primeiro gráfico aqui, são produções por motivo trabalho. Então, observa-se que em todos os clusters, as diferenças são mínimas. Né? Aqui eu tenho atração por motivo trabalho. Aqui também, observa só, as diferenças são mínimas. Né? Para produção, motivo educação e atração, motivo educação, também nós obtivemos resultados muito bons com diferenças mínimas entre observado e modelado. Portanto, não só no cômputo geral, como eu mostrei no slide anterior, mas também sob o aspecto espacial, olhando no espaço, né, a gente observa aqui que o modelo foi bem consistente. Ele serve para todo o espaço da região metropolitana, e não apenas para um conjunto de zonas. Então. Por fim, nós fizemos aqui uma última comparação, que foi a comparação entre o modelo com clusters e o modelo sem clusters. Para isso, foi necessário desenvolver um modelo sem clusters geral para todas as 517 zonas, um único modelo para todas as 517, e pegar esse modelo e aplicar em cada cluster. Assim, eu consigo comparar, cluster a cluster, os resultados. Tá? Então, eu tenho aqui modelo com cluster, aqui os resultados bem homogêneos, com variações de
aqui 4%, 3%, 3,5% e tal, aqui algumas zonas chegando até 10% de erro, mas essa aqui chega a 7,8%, daí volta a decrescer aqui. É muito homogênea essa diferença aqui, esses desvios entre observado e modelado, os modelos com cluster. E os modelos sem clusters, aqui você pode verificar uma variação muito grande. A depender da localidade, né, você tem desvios maiores aqui. No geral, os desvios são sempre maiores do que os desvios do modelo com cluster. Totalizando, então, aqui um desvio geral de 7,4% contra 4,2% no modelo com cluster, tá? Então, esse resultado foi muito satisfatório para a gente. Aquilo que eu falei agora foi os modelos com cluster de produção, tá? Agora eu vou falar aqui a mesma coisa, só que para os modelos de atração de viagens. Então, na atração de viagens, verifica que o modelo com cluster é bem homogêneo e com desvios bem pequenos aqui. Agora, o modelo sem cluster apresenta uma variação muito maior e, além de uma variação muito maior, muito mais instável entre os clusters, ele promove desvios muito elevados aqui em algumas localidades, 30%, 37%, 37%. Tá? Então, o modelo de atração de viagens sem clusters gerou um desvio geral de 17% contra 5,4% do modelo com cluster. Então, foi muito satisfatório, essa metodologia funcionou, e as conclusões aqui da gente é que nós obtivemos ganhos significativos ao considerar a heterogeneidade do espaço na previsão de viagens. Os resultados foram muito satisfatórios, com desvios pequenos. A formulação foi mais robusta sob o ponto de vista estatístico e de planejamento de transportes, porque foram feitos esses testes estatísticos de uma forma muito rigorosa, testando centenas de combinações de variáveis para cada localidade do espaço, tá? Então, ele tem uma maior estabilidade nos modelos com clusters também, como foi visto, o melhor poder explicativo dos modelos com cluster, e foi possível identificar as variáveis explicativas das viagens em cada localidade. Então, eu sei hoje, é só olhar o modelo do cluster da Zona Leste, que eu sei quais são as variáveis que são importantes naquela região. Eu olho o modelo da Zona Norte, eu verifico quais são as variáveis mais importantes. Então, é possível identificar quais são as variáveis que mais influenciam nas viagens em toda a região metropolitana, a depender do espaço, tá? E foi possível distribuir os desvios espacialmente. Antes, eu tinha desvios, se eu tivesse feito um modelo sem cluster, eu teria desvios muito localizados, como foi observado nos gráficos. Dessa forma, eu diluo os desvios. O benefício disso é que quando eu for fazer um estudo de uma determinada linha, uma linha nova, eu não corro o risco de concentrar os meus erros em determinadas zonas. Esses desvios estão espacializados em toda a região, são distribuídos em toda a região metropolitana. Então, isso nos dá um conforto muito grande, que a primeira etapa do modelo de 4 etapas ela é muito satisfatória. E ela é a mais importante de todas, porque ela é insumo para todas as demais fases da modelagem. Tá? Então, era isso que eu gostaria de mostrar para todos. Estou à disposição para tirar dúvidas, quaisquer dúvidas, estão sempre à disposição, tá? Aqui é a referência bibliográfica utilizada. E muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.